Fala pessoal, tudo bem com vocês? Que loucura esse mercado da bola, hein? O Jesus saiu do Benfica e tá a caminho do Galo. O Cuca pediu pra sair, o Luxemburgo foi demitido. E o Paulo Sousa nessa história toda? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Dia movimentado no mercado da bola. O Jorge Jesus nem esperou o clássico contra o Porto, que seria realizado, que vai acontecer, né, nesta quinta-feira, no dia 30 de dezembro, para entregar o cargo, para pedir demissão e num comum acordo aí, pelo menos são as informações, se desligar, se desvincular do Benfica. Agora, o curioso é que o Flamengo foi a Portugal, encaminhou entrevistas com outros treinadores, né, com o Paulo Sousa, que aparentemente está contratado, tinha reuniões agendadas com outros técnicos e que, claro, conversou com o Jorge Jesus na casa do Jorge Jesus em Cascais, lá no país português. Pois bem, depois dessa reunião, o Jesus tinha meio que cozinhado o Flamengo, dizendo que poderia sair, mas que ainda dependia do contrato, aquela coisa toda. O Benfica não ia liberar tão facilmente, o Benfica que foi, e vamos lembrar, tirou o Jorge Jesus, empregado do Flamengo na temporada passada. Pois bem, veio o clássico contra o Porto, o primeiro pela Taça de Portugal, não o pelo Campeonato Português, que vai acontecer nessa quinta-feira. E aí houve aquele chocolate, né? Um 3-0 do Porto, fora os ameaços, né? O Porto era para ter vencido por um placar bem mais elástico. O Jorge Jesus nem estava na beira do gramado, estava nas tribunas por conta da suspensão que ele teve por ter xingado a arbitragem. Na véspera, ou um pouquinho antes, o João de Deus, o seu auxiliar disse que não tinha possibilidade da comissão técnica sair naquele momento. Em contato com o GE, o Jorge Jesus disse que não sairia do Benfica naquela situação. Bom, o que fez o Flamengo? Vou tentar acertar com outro treinador. E aí, no meio de tudo isso, o Inter foi lá e fez uma proposta para o Paulo Sousa. Enquanto o Alexander Medina, que hoje já é o técnico do Inter, tinha pedido um pouco mais, tinha um desacerto salarial lá e tudo mais, bababá. O que aconteceu? O staff do Paulo Sousa ofereceu o Paulo Sousa para o Inter gostou da situação, estava até encaminhando viagem para Portugal com os seus dirigentes para acertar a contratação do Paulo Sousa, e isso fez o quê? Acelerou o processo no Flamengo. O Flamengo pensou o seguinte: não vou esperar o Jorge Jesus, vou contratar agora o Paulo Sousa. Foi lá e acertou com o Paulo Sousa. O Inter suspendeu a viagem para Portugal, ofereceu o que o Medina queria para também não perder o uruguaio e contratou o Cacique Medina. E com isso o Paulo Sousa acertou com o Flamengo. Só que aí a Federação Polonesa se meteu no processo todo. Paulo Sousa, técnico da Polônia, não gostou do rompimento de contrato. A Polônia ainda não está garantida na Copa do Mundo, tem uns playoffs aí para disputar, para ver se consegue a vaga. E claro que o presidente da Federação Polonesa ficou pistola, não gostou nada disso do Paulo Sousa acertar com o Flamengo. Disse que ia recusar, que vai ter que pagar multa, que não sei o quê, mas o Paulo Sousa garantiu aos dirigentes rubro-negros que iria se liberar da seleção polonesa. Isso é uma garantia que ele deu e por isso já estava fechado com o Flamengo. A informação que vem hoje, né? Porque aí todo mundo agora começa a pensar, tá, mas peraí, o Flamengo que foi até Portugal esperar pelo Jorge Jesus, o queridinho da torcida, a torcida queria que fosse o Jesus. Como é que o Flamengo acerta com outro treinador 2 dias antes do Jorge Jesus ficar livre no mercado? Ele que tinha contrato só até metade do ano que vem. A informação que chega é que o Flamengo virou a página. O Flamengo não quer mais saber de Jorge Jesus. Rodolfo Landim disse que todas as reuniões foram impeditivas. Ele usou esse termo, que não houve nenhuma possibilidade de ocorrer o acerto. E por isso, o Flamengo, como o grande clube que é, obviamente não precisa ficar se sujeitando a nenhum tipo de técnico. Agora é curioso que justamente o Jesus se desvincule do Benfica depois da notícia do Flamengo ter acertado com outro técnico. E o Benfica também ter liberado o Jesus depois dessa notícia. Passa a impressão de que o Jesus não queria o Flamengo nesse momento e que o Benfica não queria liberar o Jesus para o Flamengo também. Porque o casamento já não estava dando certo, a pressão era muito grande sobre o português, e isso seria iminente, isso iria acontecer a qualquer momento. Mas o Flamengo foi até onde deu e acabou acertando com outro treinador. O fato é que o Paulo Sousa já vai chegar pressionado, porque o queridinho da torcida, todo mundo sabe, é o Jorge Jesus. Mas o Paulo Sousa vem mesmo? Esse imbróglio com a Federação Polonesa? Será que o Flamengo não vai esperar o Jorge Jesus? Não, não vai esperar o Jorge Jesus. E segundo o Eric Faria, repórter da TV Globo, o contrato do Flamengo com o Paulo Sousa está assinado. Tá tudo certo. Claro, assinado, infelizmente, né?
pode não significar muita coisa, mas eu acho que um contrato assinado ele não tem como ser rompido. O que o Flamengo não pode nesse momento é inscrever o treinador, registrá-lo, anunciá-lo, porque ele precisa da desvinculação lá da rescisão com a Federação Polonesa, onde ele era o técnico da seleção do país. Essa é uma ponta da história. A outra é que o técnico Cuca, que coisa, depois da tríplice coroa, Campeonato Mineiro, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, pediu demissão ao Atlético Mineiro e não será o técnico em 2022. Disse o Cuca, inclusive, aos dirigentes e aos 4 R's que comandam, os mecenas, né, o Atlético Mineiro, que ele não irá aceitar nenhum outro clube em 2022. Disse o Cuca, argumentou que vai cuidar da saúde da família. Eu mandei mensagem para o Cuca, ele não me respondeu. Na temporada passada, nesse ano, aí, no início do ano, ele teve um problema de saúde com a sua mãe, que ficou 60, 70 dias internada, chegou a ser entubada por conta da Covid, estava numa luta muito grande logo que ele assume o Atlético. E ele pede uns dias até, depois o Galo estava quase meio que desistindo da contratação dele, ele resolve assumir o Atlético, mesmo com a mãe mal no hospital. O começo do Cuca foi muito ruim no Galo, muita gente atribui isso ao psicológico do treinador, que ele não estava focado por conta da saúde da sua mãe, mas ela em maio, ela sai do hospital e aí tava tudo certo, né? Não sei o que poderia ter acontecido agora, não nos cabe julgar, mas o Cuca mais uma vez argumenta problemas familiares. Isso tem sido uma prática, isso é um fato, né, na carreira do técnico. Isso aconteceu no Palmeiras em 2016, aconteceu no Santos em 2018, aconteceu no São Paulo, depois quando ele assume, né? O São Paulo espera por ele, o Wagner Mancini comanda o time no Paulista até a chegada da final, depois ele só assume na final. E tem muita especulação, né? Será que o Cuca não gosta de disputar estaduais? Prefere pegar uma equipe lá no meio de temporada, já com as principais competições? Ou realmente ele tem essa dificuldade, né, de lidar com problemas pessoais e precisa se ausentar em determinados momentos? É curioso, porque a gente está falando do técnico mais vitorioso, talvez dos mais vitoriosos dos últimos anos no futebol brasileiro, entre os técnicos brasileiros, né? Tira aí os estrangeiros, Abel Ferreira e Jorge Jesus, e ele não consegue ter sequência, não consegue emendar trabalhos. Não foi assim no Palmeiras, no Santos ele chegou até a final da Libertadores, não ganhou, mas tinha feito um bom trabalho, acabou saindo também, e a coisa foi dessa forma, né? Isso não foi nem 18, né, no Santos, foi aí 19 para 20. E no Santos, em 18, aconteceu a mesma coisa quando ele assume o São Paulo no ano seguinte, com um problema no coração. O fato é que o Cuca pediu para sair e o cargo de técnico segue vago no Galo. E o Jorge Jesus se libera agora. E a informação é que o Galo, sim, está tentando a contratação de Jorge Jesus. Já está acertando com o Jesus. Será que o Jesus não queria o Flamengo? E aí vem a oportunidade dele treinar um time com também investimento, com também protagonismo no futebol brasileiro? Vale lembrar que o Atlético Mineiro e o Flamengo farão a decisão da Supercopa do Brasil, porque o Galo ganhou os dois, Brasileiro e Copa do Brasil. Pelo regulamento, o vice do Brasileiro é que será o adversário do campeão na Supercopa. Já pensou o Jesus comandando o Galo contra o Flamengo? É o que estamos prestes a presenciar. O Renato Gaúcho não foi nem cogitado, que é outro técnico brasileiro no mercado. Não fez uma boa temporada, né? Mesmo que ele tenha saído com bons números, não acho que ele tenha que ser defenestrado, como muita gente o faz nesse momento, como o pior técnico brasileiro, mas realmente ele precisa recuperar a sua carreira. E teria uma grande oportunidade no Atlético, nem foi cogitado. O fato é que o Jorge Jesus, sim, deve estar a caminho do Atlético Mineiro. Que roteiro, senhoras e senhores. E no Cruzeiro, ainda em Minas Gerais, no intervalo de 9, 10 minutos, quando o Galo anuncia que o Cuca não permanece, o Cruzeiro anuncia que Vanderlei Luxemburgo não seguirá na comissão técnica do Cruzeiro. Já tinha essa especulação com a chegada do Ronaldo Fenômeno, de que tanto o Alexandre Matos, né, que estava acertado para ser o diretor executivo, quanto o Vanderlei Luxemburgo, eles não ficariam. O Luxa tá fora. Achei a nota até um pouco fria, né, para um cara que estava montando já o planejamento para 2022. A coisa não aconteceu. O Luxemburgo foi retirado do processo sob argumento de austeridade financeira, de economia. Não sei qual o valor que era a comissão técnica do Luxa, mas agora o Cruzeiro parte para outro técnico. E 2 nomes se colocam como opção. Mano Menezes de volta, será? Ou Fernando Diniz? Aí sim, imagino eu que uma economia salarial para um técnico que estava recentemente no Vasco, também na disputa da Série B. Que loucura! Comentem aqui o que vocês acham, porque eu já nem sei mais nada o que pode acontecer com esse mercado da bola e esse futebol brasileiro. Inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau!